Ouça aqui os depoimentos de artistas que estiveram na Câmara nesta terça-feira para defender a aprovação da PEC da música, que desonera a produção de CDs e DVDs. Chico César. Isso significa uma justiça tributária, né, e fiscal. O Brasil, como um todo, vai poder praticar preços mais baratos, né, na ponta, porque a pequena gravadora, o produtor independente que manda fabricar o seu disco fora da Amazônia, né, na Paraíba, no Ceará, em São Paulo, no Mato Grosso, ele vai pagar menos e assim vai poder cobrar menos pelo seu disco. Então a gente vai desonerar aí pelo menos 30%, né, inclusive no preço. Isso vai ajudar bastante, né, a reaproximar o consumidor de discos da música brasileira, porque na verdade quem usa essa facilidade da Zona Franca de Manaus são duas grandes majors, gravadoras internacionais, e aí você tem mais barato o disco de Beyoncé, de Madonna, os produtos internacionais. Isso é uma concorrência desleal com o produto local, né, que precisa mandar fabricar no próprio Brasil, em outras fábricas, né, e mandar distribuir por outras vias, e enquanto essa PEC não for de fato aprovada, a gente vai ter de continuar cobrando caro assim, se viabiliza, quebra as pernas do mercado. Tim Rescala. Bom, a aprovação é importante porque ela faz justiça. O cenário atual, por incrível que pareça, beneficia as grandes corporações, as indústrias de disco, e a gente observou que essas indústrias de disco tiveram um declínio muito grande nos últimos anos, principalmente porque não acompanharam a evolução dos tempos e ficaram se garantindo numa situação muito confortável, e que era uma situação que apoiava sempre a música estrangeira. Os benefícios fiscais, na verdade, eles beneficiaram a empresa estrangeira e não a música brasileira e não o artista brasileiro. Então essa PEC é importante porque ela, na verdade, não dá nenhum privilégio à música brasileira. Ela simplesmente coloca o brasileiro, o músico brasileiro, o compositor brasileiro, em pé de igualdade. Então o incentivo fiscal, ele já existe para quem não precisa. Então ele tem que existir para quem precisa, que é o artista brasileiro. Estimular a produção nacional, estimular o intérprete e o compositor brasileiro. Felipe Seabra, do Plebe Rude. O brasileiro é tributado demais, né? Assim, são tantos impostos indiretos. Eu acho que se o brasileiro se tocasse disso, eu acho que tem uma revolta nesse país. Então, para a classe artística, é claro que é extremamente importante, viabiliza muito a produção, descentraliza, isso que é a coisa mais importante, descentraliza. Só que eu acho que o mais importante é que, pô, eu lembro da década de 70, você tinha lá atrás de todo disco é cultura, e sim, música também é cultura. A gente tem uma cultura tão rica no Brasil, e nessa época quando você tinha todas as leis e tinha tudo isso por trás, tudo isso que é cultura, a porcentagem de produção nacional era enorme. Eu confesso que eu não sei exatamente quanto está agora, mas eu acho que não é tanto quanto, né? E isso é importantíssimo, sabe? Isso que o governo tem que fazer. É nessas horas que a gente realmente precisa do governo. Porque a tributação está alta demais e que nem acaba chegando o consumidor a um preço muito, muito alto. É claro que você tem talvez uma prática não muito certa de exagerar nesses impostos e de querer não abaixar a margem de lucro. E isso é uma prática que eu acho que foi mais ou menos isso que fez a indústria da música chegar onde chegou. Esses tiros de pé, assim, tiros no pé sucessivos, que simplesmente não quiseram baixar a margem de lucro. Quando o CD entrou no Brasil, era uma tecnologia cara, só que ela foi barateando, mas as gravadoras não, porque é muito caro. Para armazenar era mais barato, para enviar era mais barato, transporte era mais barato, chegava, só que ninguém ia baixar a margem até que a pirataria chegou e acabou com a festa. Agora isso talvez vai dar uma chance e dar uma oportunidade de mais inclusão, porque o povo brasileiro ele quer consumir, só que não quer pagar R$40 no produto que ele consegue no camelô por 5, mas de repente abaixando o preço, talvez vai conscientizá-lo. Posso pagar talvez um pouquinho mais caro, mas eu vou ter um produto autêntico e não essa coisa de, sei lá, uma porcentagem exorbitante que tem no Brasil. Então sim, é muito importante isso e a chegada do iTunes da Apple no Brasil, finalmente vai também dar uma ordem, né? Mas vai ser uma coisa mais tangível realmente comprar na internet. Até eu que entendo disso, eu me confundo um pouquinho. Eu acho que o iTunes no Brasil vai ser muito importante. Então essas duas coisas chegando ao mesmo tempo, acho que vai dar acessibilidade às pessoas, dá mais cultura. Isso é assim que a gente muda o país. Existem pessoas que ainda vão para show, ainda compram discos, ainda compram DVD, mas isso está diminuindo cada vez mais. O que vai acontecer no futuro eu não sei, mas com a aprovação disso que a gente está vendo e tudo mais, eu acho que vai chegar a um ponto que
vai nivelar o campo. O problema é que não está nivelado, as gravadoras ainda estão mandando. Isso que é muito triste, as pessoas acham que a internet veio aí para nivelar o campo. Na verdade, não. O jabá continua solto, a mídia está fechada, a mídia é comprada. Então, talvez com diminuição, exonerando a tributação em cima de gravadoras de médio e pequeno porte, talvez essas sim podem realmente começar a competir. Porque são essas gravadoras, são esses artistas que realmente representam o que acontece de música popular brasileira. Eu digo popular, de música popular. Pode ser axé, pode ser qualquer coisa, pode ser rock, pode ser sertanejo, mas é música popular. E não essas coisas são empurradas de goela abaixo através das gravadoras. Eu acho que isso é uma arma muito importante que os artistas independentes e semi-independentes vão ter. Digão, do Raimundos. Olha, a importância para mim, assim, para ser assim, curto e grosso, eu acho que a cultura de um povo é tão importante quanto religião, enfim. Eu acho que a cultura educa o povo, sei lá. Então eu acho que a gente que mexe com música, os artistas, todo mundo, né, que produz alguma coisa nesse país, tá precisando desse auxílio. Porque já é difícil gravar, pagar estúdio, pagar tudo. Não se tem mais, as gravadoras praticamente só tem um fiapo, né, do que era o mercado fonográfico brasileiro. Então a gente precisa disso demais. Eu acho que como a religião não paga imposto, eu acho que a cultura não devia pagar imposto. As pessoas, desde que veio a internet, as pessoas aprenderam a baixar de graça. Não existe uma educação do povo que vá pagar, mesmo que é pouquinho, pagar por música 90 centavos, ninguém paga, prefere baixar de graça. E o governo não faz nada, assim, não existe uma polícia cibernética ou enfim. A gente está aqui, ó, no centro do poder, lá atrás, ali no final aqui da avenida, é a Feira do Paraguai. Olha lá, se eu quiser achar o meu DVD lá, tá lá vendendo, pirata. O governo não faz nada, então por favor, se não faz nada, então não faça nada comigo. Me deixa trabalhar em paz, não me cobre nada. Né? Margarete Menezes. Importante porque para quem produz, e atualmente a maioria dos artistas brasileiros, principalmente dos novos artistas, são produzidos de maneira independente, né? Ou a sua próprio selo, ou de produtoras independentes, gravadoras independentes. Então isso barateia mais, facilita mais, não só na questão da produção, mas que também o produto chegar às mãos do povo de uma maneira mais barata, né? Então pra gente é muito importante que haja esse apoio, né? É muito importante mesmo. Então nós estamos com muita esperança, já são 4 anos, né, nessa batalha, e espero que a gente dessa vez caminhe para frente. Noca da Portela. É de uma importância imensa, né? É mais uma luta desse povo bravo que corre atrás dos seus direitos, e nós estamos aqui participando também, torcendo que tudo dê certo. E todos esses movimentos, por causa justa como essa, é muito interessante. Por isso estamos aqui também prestigiando.